Prontinho, então. Boa tarde a todos e todas. Sejam bem-vindos à sessão de comunicação oral do primeiro CELP-IFB, Seminário de Literatura, Performance e Educação. O primeiro trabalho que nós vamos assistir à apresentação tem o título Cinema, Representações e Antirracismo, suscitando debates de resistência em sala de aula através de Branco Sai, Preto Fica. O apresentador deste trabalho é Moacir Oliveira de Alcântara. E Flávia também, né? Então, a fala está com você, Moacir. A Flávia vai começar, tá bom? Ok, então, está com a Flávia. Isso aí, a gente vai dividir as falas. Então, o nosso trabalho é Cinema, Representações e Antirracismo, né, suscitando debates de resistência em sala de aula através do filme Branco Sai, Preto Fica. Então, a gente propõe uma abordagem discursiva, né, das representações de subjetividades negras no filme Branco Sai, Preto Fica, né, tentando delinear aí possibilidades do uso da linguagem fílmica, né, dessa obra em reflexões antirracistas em contexto educativo pedagógico de letramento racial. Então, a gente, dentro dessa gama de representações estereotipadas, né, das subjetividades negras, né, negras e periféricas nos nossos imaginários, né, nos imaginários sociais, a gente pensa essa obra, né, como uma contra-narrativa, assim, como uma narrativa contra-hegemônica. Então, essas representações hegemônicas, elas são passíveis de serem ressignificadas, né, e subvertidas, assim como a gente entende a partir da contribuição do Stuart Hall. Então, a gente situa essa obra fílmica num lugar de resistência. Então, quando a gente está falando dessa obra, do filme, como a gente propõe essa análise, a gente pensou ela por conta dela ser um filme, primeiro pautado é um filme de 2014, do cineasta Ardilei Queiroz, né, de Brasília, de Ceilândia, e ela se passa em Ceilândia e Brasília, com um cenário, né, da segregação social e racial, né, na cidade de Brasília, na capital federal, e toda a trama, ela se passa num futuro, né, e os personagens, um deles é de um futuro mais distante relacionado a esse futuro que é o presente do filme, então a trama se centra em 3 personagens, um se chama Dimas Cravalanças, né, que vem desse futuro colher evidências da violência do Estado brasileiro contra populações negras e periféricas, e outros 2 personagens, o Marquinhos e o Sartana, que eles ressignificam as suas histórias a partir de trazer uma memória documental dentro da ficção. Então, a obra ela navega aí entre o ficcional, entre a ficção científica e o documental, a partir das experiências, a partir das memórias desses 2 personagens, o Marquinhos e o Sartana, de uma violência sofrida, né, uma violência sofrida pela estrutura violenta do Estado, né, em um baile de black music nos anos 80, chamado Baile do Quarentão, né, no centro de Ceilândia. Então, a trama, ela passa toda a partir do encontro desses 3 personagens, principalmente a partir dessa missão que esse Dimas Cravalanças tem de vir buscar essas evidências da violência do Estado brasileiro contra essas populações negras e periféricas, e em determinado momento eles se encontram e eles subvertem, né, essa ordem de violência, essa injustiça, essa desigualdade racial. Então, a gente localiza essa obra como uma obra que vai trazer reflexões sobre essa estrutura racista, né, e que esse racismo estrutural da sociedade brasileira, né, a partir das contribuições do Silvio Almeida, né, como o racismo como um elemento estrutural e estruturante da sociedade brasileira. Então, essa obra, a gente acredita que ela traz
uma desconstrução e uma desnaturalização a partir da forma como ela é construída e como ela apresenta as representações dessas subjetividades negras vividas por essas personagens e questiona essa estrutura violenta do racismo. Então, a gente acredita que ela estimula práticas antirracistas dentro do ambiente escolar, dentro do ambiente educativo pedagógico. E aí a gente propõe um caminho metodológico, né, a partir de alguns autores, que aí o Moacir Alcântara vai falar um pouco agora para a gente sobre esse percurso que a gente pretende caminhar. Boa tarde a todos e todas. Vocês conseguem me ouvir bem? Então, meu nome é Moacir Alcântara, sou aluno de doutorado em História, né, da Universidade de Brasília, e também sou aluno de pós-graduação em Ensino de Humanidades e Linguagens do IFB. O primeiro aspecto que chama a atenção na obra Branco Sai, Preto Fica é que nós estamos diante de uma obra que demarca um lugar de resistência. Enquanto a indústria cinematográfica mainstream produz e difunde arquétipos de representações de um sujeito negro que é subalternizado ou colocado em posições de menos vantagem na sociedade, o filme de Adilei Queiroz ele estabelece outras éticas e estéticas para esse sujeito. E o que a gente identificou, no primeiro momento, é que essa obra ela assinala subjetividades que persistem em posições de resistência diante desses ordenamentos estruturais e institucionais racistas e excludentes que a Flávia se referiu. E, em última análise, o que esse filme apresenta são perfis de sujeitos enquadrados como subjetividades subversivas, né, para fazer menção a uma formulação de um autor que a gente se baseia, que é o Félix Guattari. E foi pensando no aspecto de que o cinema mainstream ele permanece como um dos principais dispositivos de difusão dessas formas estereotipadas de representações da subjetividade negra, que perpassam os imaginários sociais, que nós, enquanto pesquisadores, nos interessamos em pensar algumas estratégias, né, de trazer para a sala de aula esse uso da análise desse filme Branco Sai, Preto Fica, em busca das possibilidades mesmas de desnaturalização e desconstrução de certos modos de representar a identidade negra e do racismo como estrutural e estruturante das relações da nossa sociedade. E o nosso projeto, né, ele tem buscado aporte nos estudos culturais, especialmente nesse ferramental teórico-metodológico de uma abordagem discursiva das representações, se trata de um tipo de análise do discurso que atenta para os efeitos de subjetivação que são acionados pela linguagem ou o discurso que, no caso desse filme, a gente vai tentar identificar, né? E com isso a gente pretende tomar esses padrões representacionais das subjetividades negras como parâmetros a partir dos quais o aluno possa criar seus próprios padrões interpretativos, né, da realidade e dessas subjetividades que se desviam, né, de padrões raciais hegemônicos. E para chegar a essa delimitação desses padrões discursivos da subjetividade de pessoas pretas, que são retratadas no filme que ora analisamos, iremos proceder a um trabalho de categorização dos enunciados, das imagens e também dos regimes de visibilidade dos sentidos que emergem na película que a gente vai utilizar como base para essa análise. E a partir dessa delimitação e classificação dessas representações, o que se pretende é estudar as possibilidades do uso dessa linguagem fílmica, né, antirracista em contextos educativo-pedagógicos, né, fazendo emergir uma variedade de sentidos conferidos às identidades e subjetividades de sujeitos negros, que são compreendidos como representações diametralmente opostas aos sentidos que são mais comumente veiculados nas mídias cinematográficas mainstream. E, com isso, pretendemos suscitar, né, o debate em contextos pedagógicos, né, um debate que possibilite aos alunos a compreensão de que o racismo, como permanência histórica que ordena, reflete e normatiza relações culturais, políticas, jurídicas, institucionais no tempo presente,
ele permanece como um definidor das relações sociais, né, interpessoais, e numa análise maior das próprias condições estruturais do Brasil como da nossa sociedade, né? E a partir disso, incluir as próprias experiências e as vivências dos alunos diante dessas imagens, diante dessas representações, e tentar colocar essas questões que são engendradas do racismo, né, e que elas articulam diversas modalidades de violência, e determinam um pouco acesso a oportunidades e também define as desigualdades que perpassam a nossa sociedade a partir de um olhar de desconstrução e de desnaturalização. E pela compreensão de que as formas com que o filme Branco Sai, Preto Fica interpela o público com outras imagens das subjetividades negras e periféricas, correspondentes à perspectiva de resistência antirracista, é que nós nos sentimos estimulados a trabalhar com esse filme nessas esferas educativo-pedagógicas. Mas qual que é o escopo da gente com esse projeto, né? O nosso objetivo é contribuir para... Já deu 10 minutos, já passou, tá? Tá Estou bom, tentando já no chat aqui, já passou. Tá, só vou encerrar aqui a minha fala, já estou terminando. E nós pretendemos contribuir em processo de letramento racial nos diferentes níveis da educação básica, né, propiciando a esse público discente a apreensão de significados que são conferidos à raça e racismo e que vem sendo veiculados nesse filme Branco Sai, Preto Fica e em outras mídias com quais eles interagem no mesmo nível de imaginários de representações. É isso. Obrigada, Moacir e Flávia. Gente, acabou a luz da minha casa, eu tive que vir para o celular. E estou no escuro, tá? Então, só para avisar aí a situação. Ainda não está tão escuro, né? Mas, enfim. Vamos passar para o segundo trabalho. Professor Marcos Buiatti, o inquietante, corpo monstro e processos de criação em dança. Olá, boa tarde a todas e todos. Muito obrigado pelo espaço, pela oportunidade de compartilhar parte do meu trabalho com vocês todas e todos. Eu sou Marcos Buiatti, eu sou professor do IFB, do Instituto Federal, lotado no Campus Ceilândia, atuo no ensino médio e também na licenciatura em dança do Campus Brasília. No momento eu estou afastado para estudos de doutorado, que estão sendo realizados na Universidade de Brasília, no programa de pós-graduação em artes cênicas. Eu trabalho na linha de pesquisa de processos composicionais para a cena e sou orientado pela professora Alice Stefânia. Então, o que eu trouxe para compartilhar com vocês aqui hoje é um pouquinho, um recorte, um fragmento desse processo de pesquisa que se iniciou ano passado. Estou indo para o segundo ano da pesquisa agora. E que, enfim, ela se situa basicamente em processos criativos, né, processo de criação em dança, fazendo jus aí à linha de pesquisa de processos composicionais para a cena. Tenho algumas colinhas aqui que eu vou lendo algumas partes e vou explicando outras para vocês à medida que a gente vai seguindo. Bom, então, o inquietante, no momento, é uma investigação poética em dança, né, que surge do contato com aspectos de uma subjetividade que emerge sem que se queira, que aparece sem que se tenha controle. O trabalho se instala na zona fronteiriça entre essa subjetividade corpo e o monstro minotauro, buscando pensá-lo hoje não como personagem mítico, mas como catalisador de processos criativos em dança. Aqui eu trago um rápido histórico. A pesquisa começa de um projeto de pesquisa que eu desenvolvi no IFB de 2017 a 2019, no meu grupo de estudos lá, com alunos da licenciatura em dança e também pessoas da cidade de Brasília. E eu monto um espetáculo que tinha como fio condutor um conto de Jorge Luiz Borges, então tem essa ponte aí também com a literatura.
E a partir desse trabalho, né, que tinha aí essa figura do Minotauro como eixo, digamos assim, eu, enfim, sintetizo a proposta para o doutorado, então, de certa forma, é uma continuação desse trabalho. Só que, neste momento, né, um pouco do atual da pesquisa, busca-se uma experiência do Minotauro que produz alteridade, devir, desvio no tensionamento com a criação, além de uma possível abordagem metodológica labiríntica para a criação em dança, a partir do contato com a literatura de Jorge Luiz Borges. Então, eu tenho aqui uma tríade, digamos assim, que é a questão da monstruosidade enquanto teoria da cultura, teoria antropológica da cultura, teoria do corpo, a questão da literatura, especificamente os trabalhos de Borges, que eu venho trabalhando já há algum tempo, que apresentam essa característica labiríntica, né, reconhecida em diversas pesquisas sobre a obra dele, e essa questão do próprio labirinto aparecer como tema de muitos dos contos e trabalhos produzidos por ele, e a questão do treinamento e do processo de criação em dança, né, que se liga um pouco também a uma necessidade de se pensar processos de subjetivação a partir dessa imagem monstruosa. Então, eu começo, eu parto desse monstro imagético, figurativo, que aparece nos textos dele, né, para desembocar num pensamento de uma subjetividade monstruosa que se articule com temas que dialogam com aspectos da cultura, com aspectos de relações subjetivas que a gente pode observar em experiências culturais atuais ou contemporâneas, ou que sejam compartilhadas cotidianamente, né? Seja pelos sujeitos que desenvolvem a pesquisa, seja por mim, seja pela própria experiência de fruição do trabalho, né? Até na fala anterior, me chamou a atenção essa questão, né, de efeitos de subjetivação acionados pela linguagem, porque, de certa forma, isso me interessa um pouco também, como que a monstruosidade, historicamente, culturalmente, aciona espaços de fronteira, né? Então, historicamente, foram associadas, ora a questões raciais, ora a questões de xenofobia estrangeiras, horas a questões de deficiência física, enfim, todo tipo de sujeitos, subjetividades e corporeidades que se desviavam da norma cultural foram historicamente associadas a uma ideia de monstro, né? E geralmente postas como objeto na sociedade, na cultura. Então, me interessa um pouco pensar como que essa condição subjetiva, de certa forma, se corporifica e quais os tensionamentos que isso pode ser, que podem aparecer a partir dessa relação quando se pensa processo de criação em dança, né? Quando se pensa dramaturgia e construção subjetiva e corporal em processos criativos. Bom, a partir de algumas referências, né, especialmente Borges, Diego Assunção, que traz um conceito de função monstro, corpo monstro, que é um pouco que eu estou trabalhando, percebemos que o Minotauro, entendido como aquilo que se oculta, se esconde, que deve ser reprimido, pode ser analogamente concebido como metáfora do material reprimido que emerge de nosso inconsciente sem que queiramos ou que tenhamos controle. Aqui eu faço uma ponte metafórica entre alguns estudos que entendem a presença do monstro dentro do labirinto a partir de uma referência de subjetivação como uma associação entre todo espaço territorial que a gente entende como casa, no caso, o labirinto, ele comporta um monstro, né? Então, o labirinto seria uma casa construída para conter algo que emerge sem que a gente queira, que no caso do conto do Borges, ele usa a própria imagem do Minotauro para figurar essa expressão da subjetividade que deve ser contida, reprimida, que não deve aparecer, né? Então, sugere-se, em alguma medida, que para toda criação seria necessária algo de monstruoso, de estranho, que habita a casa, primeiramente o centro de cada labirinto individual, que é o próprio sujeito, e posteriormente o outro, né, experiência de alteridade com o coletivo. Aqui eu tento trazer aquelas pontes que eu falei, de um pensamento sobre como esses aspectos que estão tentando ser contidos
cotidianamente, culturalmente, desaguam no coletivo, ou seja, o que hoje, coletivamente, socialmente, em termos de experiência, vem sendo reprimido pelas forças políticas, pelas forças ideológicas, por forças culturais, enfim, desde família até outros tipos de instituição que a gente lida no nosso processo de vida, né? Então, o monstro seria, nessa hipótese, imprescindível para a criação e não se criaria sem algo de inquietante. Esboça-se aqui uma relação provisória, então, entre a casa, que no caso do conto é o labirinto, e o monstro, ou, em outras palavras, uma relação de presença inevitável do estranho no labirinto como germe do pensamento criativo. Aqui eu estou puxando a articulação poética com a dança, né? Posteriormente, busco articular essa condição com a própria literatura borgiana, que dá ênfase de maneira privilegiada a esses temas e imagens. Bom, finalizando, esse é apenas um fragmento, né, um aspecto da pesquisa. A gente está em processo de construção dos recortes, dos afinamentos para o trabalho. E, no momento, eu também venho desenvolvendo pesquisa corporal prática, né? Teve umas adaptações aí que foram feitas por conta de pandemia, isolamento, restrições. Então, atualmente, eu estou investigando coisas individualmente, sozinho, basicamente muita coisa até aqui em casa mesmo. Então, está sendo até interessante pensar esse lugar em alguma medida, como que a casa também se reprimiu, né? Se sintetizou, se comprimiu em alguma medida, e como que eu venho tentando pensar essas noções de familiar, estranho, desculpa, meu alarme, de familiar e estranho, a partir também dessa experiência de isolamento pandêmico e como que essas questões vão se sintetizar individualmente no primeiro momento para depois voltar para o coletivo que eu trabalho, que são esse grupo de estudos, né, com alunos da licenciatura, que no momento a gente continua somente online, né, nesse formato aqui do quadradinho da tela. É isso, muito obrigado pela escuta e finalizo aqui. Obrigada, Marcos. Agora teremos o terceiro trabalho, Socialização de Experiência, uma prática coletiva de criação e produção em videodança, com Cristiane Rego. Boa tarde a todos e todas. Eu sou Cristiane Rego, tenho cabelo grande, na altura dos ombros, a parte da frente bem branca, não é uma pintura. Estou usando uma manga comprida com verde queimado, estampado, com um casaco que eu não vesti, só dei um nó na frente. Uso óculos, a pele é mais para branca, ou misturas de branco, preto e amarelo, meio indígena. Em síntese, a gente traz uma prática simples, tá? Despretensiosa, pela necessidade que surge na pandemia de a gente continuar presente, né? Dançando, alimentando o nosso público e até, quem sabe, criar novos públicos. E surgem as necessidades e as dificuldades a partir daí, por conta do processo também da economia. O artista vem sofrendo muito. E eu propus para algumas pessoas no grupo vivenciar essa experiência com videodança, a partir dessa vivência que cada um está tendo durante a pandemia, de perdas, de ressignificação de sentimentos em relação à vida e à morte, toda essa demanda que cada um está vivendo no seu labirinto, nos seus níveis afetivos, fantasmagóricos e tudo mais, né? E eu trouxe aqui um PowerPoint que eu quero compartilhar para poder a gente ser bem objetivo, tá? Me digam quando chegar, tá?
Já foi. Já está. Tá chegando aí, gente? Aqui ainda Apareceu não. a tela, mas o PowerPoint não. Apareceu a tela do seu computador. Não sei aqui. Tem que abre o PowerPoint. Agora. Agora sim. Então, uma socialização de experiência, uma prática coletiva de criação e produção em videodança. Esse trabalho está incluído, são 7 pessoas que dançam e fazem a experimentação, e eu e Juliana estamos aí fazendo esse resumo expandido. Nesse processo, a gente pontuou objetivos a partir desses aspectos que eu falei anteriormente. Então, expandir ações e performance em plataformas virtuais, explorar essas possibilidades a partir dessas ferramentas que a gente tem, a necessidade de aproximar e manter o público interessado, buscar novas possibilidades de comunicação e expressão, reunindo a literatura, a poesia e a arte em produções de videodança, e a condição de sobrevivência que vai emergindo, né, para a gente não ter que partir para outro tipo de atividade durante a pandemia, e, de forma peculiar, desmistificar esse processo de produção, que é um grande desafio. De que forma a gente pode fazer isso, né, de uma forma simples, acessível à maior parte das pessoas, sem ter que ter uma super ferramenta, né, profissional, mas com o próprio celular, um iPhone, um celular mais simples, poder fazer capturas e ver essa reflexão. Como fazer uma produção artística autossustentável, articulando dança e vídeo de forma a se aproximar do público. Eu trago uma fala de Analice, que eu gosto muito, Analice Dutra Pilar, que ela fala dessa forma do olhar, né, do nosso olhar em relação ao mundo e a ressignificação do que a gente está vivendo, seja uma imagem, seja um texto, mas de como você se relaciona com o que você está vendo. O olhar de cada um está impregnado com experiências anteriores, associações, lembranças, fantasias, interpretações. O que se vê não é um dado real, mas aquilo que se consegue captar, filtrar, interpretar acerca do visto, o que nos é significativo. Gosto muito dessa fala dela, é muito pertinente em tudo que a gente faz na dramaturgia, na dança, na produção em dança de uma forma especificamente. A metodologia que estamos utilizando nesse processo. Seleção de uma música para a composição, escolhemos Noturno Chopin. A audição atenta da música às suas partes, dentro da proposta metodológica de Rolf Delebes, que vocês que foram alunos de dança com Juliana devem ter escutado falar sobre Rolf. A improvisação de movimento a partir das experiências com a música, construção de pequenos vídeos individuais partindo de improvisações de movimento, a articulação das partes em uma experiência com edição de imagens em movimento, exploração de alguns filtros de edição de imagem, buscando os que melhor se adequem, né, à comunicação e expressão de ideias, sentimentos do grupo, e o favorecimento de produções e escolhas visando a economia de produção. Eu gosto muito de Ana May Barbosa, que propõe a proposta triangular entre o ver, fazer e contextualizar o tempo inteiro. Esse triângulo se relaciona nesse processo de produção artística. E a gente também faz uso disso nessa experiência com videodança. A relação direta com a música, então, ouvir a música, vivenciando-a interiormente, associações de ideias, emoções, sentimentos, memórias, cores, formas e movimentos. Cada um procurou
individualmente, no seu próprio espaço, viver essa música, degustar essa música, experienciá-la, para depois partir para uma experiência de improvisação em movimento. E a gente traz essa fala de Rolf, né, professor Rolf Gelewski, quando ele propõe uma vivência com música. Se você quer escutar música, você deve criar um silêncio absoluto em sua cabeça, não seguindo ou aceitando pensamento algum, e ser inteiramente concentrado como uma espécie de tela que recebe sem movimento ou barulho a vibração da música. Esta é a única maneira, não há outra, a única maneira de ouvir música e de entendê-la. Ele fazia muito essas experiências de a gente primeiro ouvir a música, deixar que a música ressoe dentro da gente, das células da gente, degustar, inalar essa música para depois experimentar, repetir algumas vezes e depois partir para a improvisação. E aí, em relação à captura de imagem, na primeira pessoa, fazer uso da própria mão ou apoiar o celular em algum local estável, dando preferência à captura de imagem inteira na posição vertical. A gente escolheu assim porque pretendemos, quando a gente finalizar esse processo, colocar em Instagram, colocar em Face, botar em WhatsApp, divulgar essas imagens, essa produção. E a gente também teve essa possibilidade de explorar, está tendo essa possibilidade de explorar filtros, né? Por exemplo, esse filtro foi usado por Diana Gomes, que é aluna do IFB, e faz produção em vídeo, começou a primeira edição com a gente, mas por questão de tempo não pôde dar continuidade. E esse filtro é do programa Filmora, bem interessante. Também tem mais esse aqui, né? Então, a gente está nesse processo de escolha as capturas das imagens foram feitas e agora a escolha de filtros e essa articulação entre essas danças, encontrando um filtro que possa unificar. Claro que não é de uma forma perfeita, mas possibilidades de articular essas danças em diferentes espaços. E esse aqui são 2 filtros usando um iPhone do programa iMovie saturado, foi feito por Ludmila Pimental, que é professora da Universidade Federal de Salvador. E aqui, estamos em reflexões constantes, ressignificando esses saberes, experimentando. Não há uma coisa pronta nesse momento, nunca é, na verdade, né? Então, os encontros com o grupo aconteceram, mas acontecem ainda em salas virtuais. Oi? O tempo acabou. Deixa eu só passar, então, um pouco aqui de um vídeo só. Não dá tempo, Cris, não dá tempo, tá? A gente tem que respeitar o tempo. Você pode colocar o link no chat para o pessoal assistir depois, tá? Você pode copiar e colar lá no chat. Tá bom, e eu vou colocar também um link de uma possibilidade de quem quer fazer cursos simples de edição também, que é possível, né? É bom o coreógrafo trabalhar essa questão de edição, ajuda bastante. Pode colocar lá. Obrigada, Cris, pela apresentação. Agora, passaremos para o 4º trabalho, aspectos... Ai, estou com a câmera focada. Passaremos para o 4º trabalho, aspectos da cultura hip-hop, proposta de definição e tradução de termos do breakdance, com a Natália Gonçalves. Eu não tenho como colocar assim, olha. Aqui eu vou botar... Boa tarde a todas e todos. Eu sou a Natália. Esse trabalho ele é reflexo de um artigo de iniciação científica que eu estou sob a orientação da professora doutora Raquel Purper. E eu procuro trazer justamente a pesquisa sobre o hip hop
e alguns aspectos juntamente com a proposta de tradução e definição de alguns termos. Dá para ver direitinho o slide, pessoal? Isso. Sim, Então, tá. o título é Aspectos da Cultura Hip Hop, Propostas de Definição e Tradução de Termos do Breakdance, que é a dança, um dos elementos do hip hop. Então, a cultura hip hop, ela nasceu no Bronx na década de 70 e nasceu basicamente pela miscigenação, principalmente de porto-riquenhos e negros. E dentro disso eram feitas manifestações artísticas, principalmente em festas. Então, muitas pessoas se juntavam e faziam várias manifestações artísticas nessas festas. O principal idealizador do hip hop é o DJ Clive Curr Campbell. Ele é considerado um dos idealizadores principais, porque ele foi o que fez as principais festas, juntamente com a sua irmã Cindy Campbell, que ela, inclusive, é considerada a... Ai, gente, desculpa, vou fechar aqui, para poder ver se está passando. Aqui, voltando, esse aqui, eu falei um pouco da cultura hip hop no início. Aqui, o Kuhurk. E essa é a Cindy Campbell, que é considerada a primeira dama do hip hop. E ela ajudava o Kuhurk na organização dessas festas. E, a partir disso, eles também influenciaram grandes DJs, que são nomes importantes hoje no hip hop, como Afrika Bambaataa e como Grandmaster Flash. O Grandmaster Flash é famoso principalmente por fazer os scratches nos seus equipamentos, que são as pausas, o que a gente compreende como pausa nas músicas. O breakdance passou a ser conhecido mundialmente através do filme Breakdance, de 84, por Joel Silberberg, e por o outro filme chamado Beat Street, por Stan Lathan, que já teve mais visibilidade, pois várias pessoas que faziam parte do próprio hip hop, dançarinos, rappers, MCs, fizeram parte da produção do filme. O hip hop no Brasil, ele chegou na década de 80, especificamente na Praça São Bento, Praça de Metrô São Bento, no metrô São Bento. E até hoje é considerado o berço do hip hop. Então, até hoje ele tem uma representatividade muito grande, principalmente para os dançarinos. Então, muitos dançarinos saem de outras localidades do Brasil para poder ir para São Paulo e buscarem outras oportunidades. Inclusive, é um lugar que dá muitas aberturas para campeonatos mundiais de dança. Essa é a Rocksteady Crew, que foi a crew que mais influenciou nessa composição dos elementos, né? E nessa formalização. Inclusive, eles influenciaram muito na divisão dos elementos. Então, quais seriam os elementos do hip hop? O hip hop é dividido em 4, que é DJ, MC, grafite e a dança, que é o breakdance. Existem muitas discussões, inclusive, que existe um quinto elemento. Inclusive, em muitas entrevistas, esses DJs que são mais famosos na área falam desse quinto elemento, que seria o conhecimento, que seria justamente entender de que maneira o hip hop pode influenciar socialmente. E ele influencia principalmente nas periferias e influencia muito na formação integral do indivíduo, pois a partir dessa arte, né, muitas vezes alguns jovens, principalmente, têm acesso ao hip hop como a única arte, por exemplo, e a partir dele eles têm acesso a outras artes, a outras manifestações e outros conhecimentos. Aqui tem algumas imagens de como os b-boys e b-girls se vestiam na época e que não mudou muito do que é hoje. E eu trago a proposta do que seria o break, né? O break, inicialmente, ele é conhecido como trechos de músicas, e depois, a partir desses trechos, ele é transformado em breakdance. E o breakdance, ele é composto por top rock, footwork e freeze. E dentro dessas três partes são consideradas início, meio e fim. O top rock
ele é basicamente o início, então ele mostra muito a característica do dançarino. O dançarino pode inserir outras modalidades, outros estilos de dança na sua composição. O footwork, ele mostra muito os movimentos com os pés e com o equilíbrio ali na posição agachado. E o freeze, ele é o congelar e o finalizar. Dentro disso, é o que a gente chama de entradas. Essas entradas são compostas por esse início, meio e fim. E o início seria o top rock, o meio o footwork e o freeze a finalização dessa entrada. Diante disso, eu trago a proposta de definição e tradução dos movimentos básicos do breakdance. Então, o top rock, que é o nome original em inglês, eu trago a tradução de ponto alto. E aqui eu explico como ele acontece, né? Depois vem o footwork, que seria o trabalho com os pés, e o freeze, que é o congelar, finalizar. Então, o top rock, ele é basicamente constituído de pulos, de trocas dos pés para a direita e para a esquerda. Então, nesse trabalho, eu trago especificando, eu trago essas especificidades de como o movimento ocorre. O trabalho com os pés, geralmente são movimentos bem rápidos e que requer muito equilíbrio, e o congelar, finalizar, seria o freeze, que a gente pode pensar, por exemplo, quando de repente um b-boy faz, por exemplo, uma bananeira, né? Se for para pensar num nome mais simples. E a partir dessa bananeira, né, do equilíbrio, ele faz movimentos com modificações. Aqui, algumas fotos do Bronx da época, de quando o hip hop nasceu. E algumas fotos das vestimentas da época também, que não mudou muita coisa. E que são marcas, né, do hip hop até hoje. E para finalizar, esse trabalho, ele é, como eu falei anteriormente, né, ele é reflexo de um projeto de iniciação científica que eu estou fazendo com a orientação da professora doutora Raquel Purper, e ele é um pouco maior do que isso. No trabalho eu falo um pouco dessa influência do hip hop também na França. Então trago as traduções dos passos básicos, tanto em português, como eu mostrei aqui, quanto em francês, e falo um pouco disso, porque na França o hip hop também tem uma visibilidade muito grande, desde quando ele repercutiu na França, mais ou menos em 1979, e hoje também ele tem um destaque muito grande, por ter muitos investimentos nos eventos, os raps, né, é considerado o segundo lugar que faz mais rap do mundo. O primeiro é os Estados Unidos e o segundo é a França. Então é isso. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada, Natália, pela apresentação. Teremos agora o quinto trabalho, com o título Dança Clássica por uma metodologia de ensino mais consciente, com a apresentação de Ítalo Prato. Vou apresentar a tela aqui. Vocês conseguem ver a minha tela? Ah, tá, obrigado. Sim. Tá. Então, eu vou começar aqui. Ai, meu Deus. Sorry. Gente, minha internet tá muito lenta, desculpa. Socorro, carrega. Foi. Primeiramente, eu gostaria de pedir desculpa. Eu tô com um problema na minha câmera, por isso eu não consigo abrir. Mas, vamos lá. O título do meu trabalho é Dança Clássica por uma metodologia de ensino mais consciente, como a professora Juliana disse. Meu nome é Ítalo Fernando da Silva Prado, eu sou bolsista de PIBIC, do Instituto Federal de Brasília, e eu curso dança também no Instituto Federal de Brasília. A orientadora do meu trabalho é a professora doutora Juliana Cunha Passos. E... ai, meu Deus, já travou. Socorro. Foi. Eu vou falar um pouco do meu projeto de pesquisa. É um projeto que
está em andamento, ainda não acabou, eu estou quase terminando, mas ainda não concluí. Eu vou começar pelo objetivo geral, que é de analisar conteúdos práticos e teóricos relativos à dança clássica para a elaboração de metodologia de ensino, enfocando aspectos de consciência corporal. Então, aqui nesse objetivo, uma coisa que uma parte do trabalho que eu falo bastante para as pessoas que estão participando como voluntárias, é que não é um trabalho para formar bailarinos, né? Não é um mini curso de formação de bailarinos, né? Um curso, não é nenhum curso, né? Na verdade, é uma pesquisa para a gente pensar metodologias de ensino da dança clássica com enfoque na consciência corporal. Aí eu tenho outros objetivos aqui, né, que é investigar práticas metodológicas alternativas do ensino da dança clássica, incentivar a prática da dança clássica embasada no conhecimento teórico, estimular a prática saudável e consciente da dança clássica. E aqui nesse próximo slide a gente vai ter as etapas de execução da pesquisa. Como eu falei, é uma pesquisa que ainda está em andamento e começou em setembro de 2020, né? Nessa primeira etapa, a gente fez a convocação dos voluntários. A gente definiu que nós teríamos apenas 10 voluntários para essa pesquisa. Então, em setembro, a gente fez a convocação via grupo de WhatsApp do Instituto Federal de Brasília, via Facebook, via Instagram e via e-mail. Aí, nessa primeira etapa, a gente teve a preparação dos conteúdos dos encontros teóricos. Nessa primeira etapa, depois da seleção, a gente começou a marcar encontros via Google Meet para a discussão desses conteúdos, né? Os conteúdos, eu trago aqui nesse próximo slide, né? Que são basicamente conteúdos ligados a fundamentos da música, metodologia de ensino da dança clássica e história da dança. Esses conteúdos a gente selecionou pensando numa demanda que foi apresentada pelos participantes, né, pelos voluntários, no formulário de inscrição que foi enviado para eles, né? Então, muitos disseram que já trabalham como professores de dança clássica em academias, em escolas de ensino básico, só que os mesmos possuem essas deficiências, né? Em relação à música, em relação à metodologia de ensino, em relação à história da dança. Na segunda etapa, a gente tem aqui a pesquisa bibliográfica, né? Esses encontros foram todos feitos via Google Meet e com esse embasamento teórico, né? A gente não só se reuniu e bateu papo livremente. A gente teve algumas aulas práticas também nessa primeira etapa, né? A gente discutiu os conteúdos teóricos, alguns encontros foram totalmente teóricos, só que outros foram práticos, por exemplo, esse de música, né? Além do Instituto Federal de Brasília, eu estudo na Escola de Música de Brasília, e eu estudo piano erudito, então eu criei uma aula prática para discutir a questão dos compassos utilizados na música da dança clássica, né? Para quem não conhece, a dança clássica, né? A gente está falando de balé clássico, uma dança que tem a música como uma coisa assim grudada, né? Não tem como fazer dança clássica sem a música. Então é um fator super importante e que os participantes disseram que tem muita dificuldade. Então a gente fez essa aula teórico-prática para discutir. Aí a gente tem aqui elaboração de aula prática conjunta para aplicação de conhecimentos teóricos abordados durante a primeira etapa da pesquisa, né? Eu mudei aqui algumas coisas. Essa parte da pesquisa ocorreu algumas alterações,
porque quando a gente partiu para essa segunda etapa da pesquisa, os participantes, né, os voluntários, eles não estavam podendo se encontrar, né? Então, o que a gente tinha previsto para fazer de aula prática nessa segunda etapa, que começou em abril, a gente não conseguiu. A gente não conseguiu cumprir por causa dessa questão, né? Algumas pessoas estavam sem internet Wi-Fi, né, no caso, para assistir às aulas e tudo. Então, a gente fez uma adaptação nesse nosso cronograma de pesquisa. Partindo aqui, resultado final. A gente ainda não tem os resultados finais, né? Então esses são resultados parciais. Embora a pesquisa não tenha sido desenvolvida integralmente, os participantes já relataram impactos positivos em sua atuação docente, incluindo a aplicação das habilidades e conhecimentos adquiridos ou aprimorados na pesquisa. Isso foi um ponto extremamente interessante, porque desde o início da pesquisa, depois de cada conversa com os voluntários, depois de cada reunião que a gente fez, a gente abriu uma roda de conversa e essas pessoas relatavam, né, se realmente estava ajudando nas aulas que eles já estavam ministrando, se não, o que melhorou, né, o que podia melhorar, e isso foi extremamente fantástico. Os feedbacks foram extremamente legais, então a gente espera que até o fim dessa pesquisa que isso melhore mais ainda, né? Aí eu trouxe aqui a bibliografia e trouxe aqui, ai meu Deus, 2 minutos, algumas fotos para falar de como isso começou. Esse projeto ele começou dentro do IFB, né, com uma demanda dos alunos, vários alunos que já atuam aqui no DF dando aulas de balé clássico, mas que não tem uma formação adequada para isso, né? Para quem não sabe, o Instituto Federal de Brasília oferta uma componente de dança clássica, só que é só um semestre, né? E isso não dá conta de toda uma carreira docente, né? Então, a gente começou com isso dentro do IFB no final de 2019, aí a gente foi até o início de 2020, veio a pandemia, a gente parou, né, com esse projeto que estava sendo extremamente legal, não consegui trazer várias fotos, porque eu perdi as fotos, mas dentro dessas aulas a gente praticou aulas de ponta, né, aqui como vocês podem ver nessa foto, para os homens que já trabalham, já dão aulas de balé, inclusive aulas de ponta, e nunca tinham subido numa ponta, porque dentro da aula, né, de balé clássico, geralmente quem faz aula na ponta, quem estuda, quem dança com a ponta são as mulheres, né? Então os homens não fazem esse trabalho, o que complica um pouco, porque se esses homens são colocados para dar aula para meninas, aulas de sapatilha de ponta, isso, né, já vai ser uma coisa problemática. Então, eu encerro minha fala, agradeço, e é isso. Obrigado. Ai, tô nervoso, meu Deus. Tudo certo, Ítalo. Obrigada. O professor que está na foto é o professor Fauzi, né? Que ele começou o projeto e Isso. depois eu dei continuidade com o Ítalo, né, na pesquisa. Então, vamos para a última apresentação. Trabalho literatura afrofeminina, subjetividade negra e educação antirracista na contemporaneidade, com a apresentação de Thaís Suelen. Boa tarde. Então, como a professora falou... Estão me ouvindo bem? Sim. Estão me ouvindo? Sim. Sim. Então, como a professora falou, o meu trabalho é literatura afrofeminina, subjetividade negra e educação antirracista na contemporaneidade. Então, eu sou Thaís Suelen, estudante de letras em inglês, licenciatura no IFB. Esse trabalho eu fiz com a orientação da professora Isabela Santos Mundim. Então, eu sou bolsista do PIBIC, do edital de 2020,
tá? E essa pesquisa, ela articula estudos sobre obras literárias contemporâneas de autoria afrofeminina, com discussão acerca da descolonização curricular e da educação antirracista. E aí, na introdução, a gente tem que, desde os últimos 25 anos, desde a promulgação da Lei número 9.394, de 96, com base na Lei de Diretrizes Básicas da Educação, o poder público dedica-se a propor e executar políticas de legislação e diretrizes que vêm para aprimorar a educação nacional na perspectiva da valorização da cultura afro-brasileira e afrocentrada. Nisso, as literaturas afrodescendentes são fundamentais dentre as narrativas contemporâneas, que se fundem na diferença afrodescendente e centralizam a negritude. Vale apontar as obras de autoria afrofeminina, que tratam de questões particulares a mulheres e meninas negras e reivindicam a tarefa de, como está no slide aí, convocar arte e conhecimento num jogo dialético que compromete estética e política e que abala o conformismo das sociedades ocidentais. Residem aí nessa convocação para interrogar a ordem das coisas, para provocar mudanças, a relevância das literaturas femininas afrodescendentes da contemporaneidade, bem como dos estudos e pesquisas que nelas se baseiam e que delas decorrem. Então, depois tem os objetivos. Então, esse projeto ele se ocupa em examinar a relação existente entre a autoria afrofeminina contemporânea, a representação da negritude em obras literárias e educação antirracista, verificar se a literatura e a discussão dessas obras contribuem para o repensar de gênero, negritude no viés da inclusão, da equidade e da solidariedade antirracista. Já, e para realizar tal pesquisa, ela prevê a investigação de obras literárias, proceder à revisão de bibliografia, primeiro conhecer a fortuna crítica, que trata da educação para as relações étnico-raciais e educação antirracista. Paralelamente, eu retomei os estudos que versam sobre a literatura afrodescendente e afrocentrada no Brasil e em outros países. Eu também foquei na discussão relativa à autoria afrofeminina na atualidade, com ênfase para as obras investigativas, que colocam em pauta a representação de corpos, subjetividade de mulheres negras. Então, com isso, eu consegui alguns resultados parciais sobre legislação. Então, a partir da promulgação da Lei número 10.639, de 2003, que determina a obrigatoriedade do ensino de conteúdo e que resgatam a contribuição do povo negro à história e cultura do Brasil. Abre-se margem para indagações aos sistemas institucionais educacionais. E essa lei, por sua vez, influencia o artigo 26A da LDB, que trata da inclusão do conteúdo da história e cultura africana e afro-brasileira no currículo. Então, a implementação dessas leis propõe a mudança de referências epistemológicas tradicionais. A partir daí, a tentativa de se pensar a formação de educadores nos outros moldes, como no slide, o pensar as práticas docentes e as experiências discentes a partir da condição ontológica existencial racializada dos colonizados, além do pensar com outros setores populares para fazer surgir e reviver e resistir. Depois tem também sobre a descolonização curricular e a educação antirracista, que com o advento dessa legislação é importante, impossível realizar uma educação com foco na descolonização do currículo educacional, visando desafiar e destituir as estruturas sociais, políticas e epistêmicas da colonialidade. Então, a descolonização do currículo consiste, então, em contestar os fundamentos da colonialidade, na percepção de que existem outras vivências essenciais para a educação, ver o sujeito para além de uma única história e se fundamentar em um conhecimento para além do Ocidente, são o início do processo cultural de descolonização. Para tanto, a se desconsiderar meios de efetivar tal projeto antirracista, com abordagem que valoriza as experiências dos sujeitos afrodescendentes e os elegem protagonistas.
Então, depois tem a literatura afrodescendente e autoria afrofeminina, que, ao pensar em literatura afrodescendente, é preciso olhar para o mundo que reconhece a problemática intrínseca à vida desse segmento da população. Nesse sentido, e de acordo com a Zilá Bernard, a literatura afrodescendente traz um eu enunciado, que se declara negro e se expressa com uma dicção específica, com ritmos e significados associados às práticas derivadas da África, inserida em processos culturais onde essas discursividades estão presentes. Um outro aspecto que distingue essa categoria de literatura e autoria de sujeitos afrodescendentes e é lembrar que não se trata de um recorte focado no fenótipo. Lembrar também ao local de onde esse escritor parte para iniciar sua escrita. E mais um critério distintivo é a temática específica que valoriza assuntos e questões de interesse do público leitor afrodescendente. Aí a gente tem a literatura de autoria afrofeminina, que, por sua vez, foca na mulher negra e coloca no centro das narrativas, cria um espaço que tal mulher pode existir em liberdade e se expressa feito dona de seu próprio destino. Daí, ser possível dizer que a literatura afrofeminina existe para além de protestos e denúncias, pois ela descreve sonhos que recordam as lembranças literárias de antepassados e antepassadas e reconstrói novas escritas femininas negras. Logo, a intenção presente no discurso da literatura de autoria afrofeminina é destoar da subalternidade imposta ao longo do tempo para criar uma escrita que seja significativa para as mulheres negras e que seja um instrumento de sensibilização das demais, e que não se inserem na comunidade afrodescendente também. E nesse trabalho, eu estou agora cerca de analisar as obras. Então, tem a Plantation Memories, de Grada Quilomba, talvez precisamos de um nome para isso, de Stephanie Borges, e The Hate to Give, de Angie Thomas. É isso, gente. Obrigada. Eu coloquei 2 minutos, aí você terminou, mas poderia continuar, se você quisesse. Ainda tinha mais 2 minutos. Então, obrigada pela apresentação. Agora, gente, nós temos um tempinho, né, para debates, para questões. Como eu estou aqui no escuro, então pedi ajuda da professora Mariana também, que é da organização do evento, ela está aqui com a gente. Acho que a gente pode usar as mãozinhas, né, para a gente ver quem quer falar, e a gente vai chamando pela ordem das mãozinhas, se alguém quiser fazer um comentário. Muita gente já comentou no chat, não sei se vocês acompanharam, né, tiveram vários comentários aí sobre os trabalhos, né, parabenizando os trabalhos de vocês. Então, fica a critério de vocês. Quem quiser falar, pode ser os autores também, né? E pode ser a plateia, pode levantar a mãozinha, que a gente vai seguir a ordem aqui das mãozinhas. Cristiane, a primeira a levantar a mãozinha. Se quiser falar, fica à vontade, viu? Eu quero falar um pouco sobre esse título desse filme citado por aqui no nome da Mo Alcântara. Branco sai, negro fica. Mais ou menos isso, o título do filme que vocês estão desenvolvendo o trabalho, não é isso? Então, também Flávia, né, Flávia? Eu não conhecia esse filme e fiquei chocada com esse título. Eu aqui questiono, isso também não seria uma forma de discriminação? Por que esse título? Né? Por que essa exclusão? É tão racista quanto a outra metade da moeda, né? Então, fica aqui esse questionamento também. Eu me preocupo muito com toda essa polêmica que tem surgido atualmente, tipo, vagas a mais, ou seleção de percentual de vagas para negros. O negro é tão inteligente quanto o branco, estudou, passou, então tem toda uma polêmica, todo um contexto que está sendo discutido, assim,
explode atualmente. É importante que isso aconteça, porque realmente a gente tem essa marca na história, na construção da história do Brasil, né? Mas a gente tem que refletir também sobre esses opostos gritantes. Por que ser oposto, né? Por que não essa articulação? Será que a gente, dessa forma, não vai estar levantando mais racismo? Você quer falar, Flávia? Eu gostaria de começar, Grata, amor. O nome do título do filme, Preto Sai, Branco Fica, ou Branco Sai, Preto Fica, é em decorrência do episódio documental que é trazido no filme, de uma violência estrutural, né, da polícia na periferia e na população negra. Então, essa frase, ela é tirada a partir da memória, né, acionada pelo personagem, né, que sofreu a violência. Então, a polícia, ela chega de forma violenta numa atividade cultural, né, da periferia da cidade, em Ceilândia, no centro de Ceilândia, e ela chega com violência, né? E ela chega apontando que branco sai, preto fica. Então, é um marcador racial, né? Dessa estrutura racista brasileira, assim, muito forte. Então, o Ardilei Queiroz, junto com essa equipe da Sei Filme, ele dialoga com esses personagens, que são personagens fictícios, mas são personagens que são sujeitos históricos e que contam uma história da sua vivência na sua região, na sua quebrada, na sua periferia. Então, como o Silvio Almeida coloca, a gente vivencia uma estrutura racista, né? O racismo, ele permeia as nossas vivências no cotidiano. Então, falar disso é mexer, realmente, isso incomoda, porque é mexer com essa estrutura que ela é desigual. Então, quando você desnaturaliza, quando você traz outras epistemologias, você traz outras representações para se pensar, você traz outras contribuições, né? Você traz esses sujeitos nos lugares que eles precisam estar de protagonistas da sua própria história, não como uma reprodução dessas visões estereotipadas de sujeitos subalternizados, que não veem as suas histórias contadas nos espaços de educação, na TV, nas imagens representadas, né, no cinema. Então, essa frase, ela é uma frase de denúncia, né, de uma instituição racista brasileira, né, dita pela polícia, que representa o Estado, né, esse Estado que tem essas instituições que o racismo se ancora, né, esse racismo institucional. Então, a gente pode começar a conversa por aí, assim, a partir da sua provocação, Cristiane Rego. Inclusive, o racismo não é só em relação ao negro, em relação ao índio também, né? Isso é uma discussão muito ampla, enorme, daria só um seminário para isso, né? Eu gostaria só de complementar aqui a fala da Flávia, né? E também o questionamento da Cristiane. Assim, do racismo, para que ele opere, ele necessita de que seja articuladas hierarquizações entre diferentes grupos raciais. E, portanto, grupos que estão em posições de subalternidade ou grupos que são socialmente oprimidos, eles não podem produzir o racismo. Então, o racismo ele é uma produção de grupos raciais que estão em posições de poder. Então, concluindo, né, o racismo é uma invenção europeia, é uma invenção dos brancos. E quando negros ou indígenas ou pessoas não brancas fazem menção a algo dessa esfera, num panorama de tecnologias de resistência.
de produzir suas próprias estratégias de fazer frente a um sistema que produz violência, que produz exclusão e que produz esses regimes de subalternização e de hierarquização da qual a branquitude se privilegia. Essa é a nossa perspectiva na nossa pesquisa. Ô, Flávia? Tudo bem? E o Moa também? Tudo bom, Moa? Tudo bem. Discussão profunda, porque eu fui adolescente na Ceilândia, né? E eu sei o quanto que é verdadeiro esse filme do Adirley Queiroz, né? Que a gente se reunia, né? Para buscar espaços de lazer, espaços de expressão da nossa arte, das nossas vivências ali, né? Só que a gente tinha uma relação, até hoje, né? O jovem da periferia, né? Quem está falando aqui com você está com 57 anos de idade, né? Então, eu fui adolescente junto com o Adirley, né? Na Ceilândia. E até hoje, né? Esse conflito, esse embate do jovem da periferia, né? Com a polícia, inclusive é produto também de uma pesquisa que eu estou fazendo. Eu vi aí o trabalho que a Suelen trouxe, né? De outros colegas também. Quem falou logo no começo também, eu esqueci o nome dela também, que foi o trabalho do outro colega, do Ítalo, né? Então, são desafios da arte, da cultura, nestes espaços em que a gente vê expressado, talvez isso que a Cristiane falou, essa concepção da sociedade brasileira, né? Um flerte que a gente está assistindo hoje, terça-feira aconteceu na Esplanada, né? A gente está assistindo como que a sociedade brasileira gosta de flertar com o autoritarismo, né? E nossa história aí cravada da dizimação dos índios, da escravização dos negros, né? E um conflito muito grande. Eu vivo isso dentro da minha família. Meu pai é negro, né? Meu pai sofreu preconceito dentro do contexto da família da minha mãe, né? Trazendo aqui para esse contexto. E eu fui adolescente, como eu falei para vocês, eu fui adolescente na Ceilândia, né? E sei o quanto que é desafiante o jovem atravessar essas verdadeiras, né? Aqui chama de cidades satélites, né? A gente sabe que são satélites, são quase anos-luz, né? De interação e de percursos que esses jovens devem atravessar, devem buscar essa superação, né? Para encontrar espaços culturais, espaços sociais, né? É isso. Só eu levantei a mão? Isso, Ítalo, você é próximo, com vontade. Eu queria comentar, eu não sei quem comentou aqui, né? Falou que acredita que a dança clássica deveria estar nas escolas. E, assim, pensando sobre isso... Foi eu que falei, Ítalo. Ah, tá, legal. Eu vi uma proposta muito original. Legal. Assim, eu vou agradecer, né, pelo comentário, mas eu queria falar que pode parecer um pouco contraditório, mas eu discordo um pouco disso, da dança clássica estar dentro das escolas. Assim, na verdade, eu discordo muito, e eu sei, parece bem contraditório, né? Tipo, estou fazendo uma pesquisa de PIBIC sobre isso. Mas, na verdade, essa pesquisa ela começou porque o problema está instalado, né? A gente vive no Brasil, a gente não tem aula de capoeira na escola, a gente não tem aula de hip hop nas escolas, mas a gente tem aula de balé. Na verdade, a gente tem várias escolas com aula de balé, assim.
né? A gente tem as aulas de capoeira quando está chegando o Dia da Consciência Negra, e a gente faz 2 aulas de capoeira e apresenta e fica, né, naquilo dali e acaba assim, né? Mas quando eu comecei essa pesquisa, eu falei assim brevemente, né? Foi justamente por causa de um problema que ele está instalado, né? Aqui no plano piloto, em várias cidades, assim, satélites também, você vai em qualquer esquina tem uma escola de balé, e isso é muito real, né? Então, só que o único problema é porque a gente tem várias escolas de balé e a gente não tem professores formados. Então, a gente tem né, um duplo problema, né? Que a gente poderia e deveria ter outros tipos de aula, outros tipos de estética, mas se a gente tem balé, a gente tem uma coisa aí para resolver, né? Eu tenho assim um local de fala muito forte, porque eu fui um dos alunos dessas escolas de balé que já foi lesionado, assim. Eu tenho problema na coluna por causa de um professor que não tinha formação nenhuma. E tem um problema na perna também. O professor, um belo dia, chegou e falou assim que eu não estava alongando o meu músculo o suficiente, só que ele não sabia que eu já tinha feito uma aula de anatomia no Instituto Federal de Brasília, e ele estava falando para eu alongar um tendão. E para quem não sabe, a gente não alonga o tendão, né? A gente alonga a musculatura, mas tendão o máximo que você vai conseguir tentando alongar o seu tendão é romper ele, né? Então, assim, e o meu problema não foi nem tão sério. Eu tenho conhecidos, tenho amigas que acabaram, assim, com a carreira. Tipo, pessoas que têm problema para andar, pessoas que fazem fisioterapia e provavelmente vão fazer para o resto da vida, por causa de professores que não têm uma formação tão adequada. Então, no meu trabalho e nessas discussões, a gente também, né, traz essa crítica de tipo, olha, né, a gente deveria estar tendo outras aulas. Seria legal se a gente estivesse aqui falando sobre outras coisas, sobre danças do Brasil, né? Não seria tão legal se a gente estivesse aqui comentando sobre as metodologias de ensino do maracatu, sobre as metodologias de ensino do cavalo marim, mas, infelizmente, não é, né? Assim, a maioria dos alunos do IFB, assim, a grande maioria, ou são das danças urbanas ou são do balé clássico. Então, falar que a gente também traz essa discussão para os nossos encontros, né? De falar sobre isso, essa hegemonia do balé clássico e o quão problemático isso é. Então, era só para comentar isso que o José Nildo falou, e é isso. Essa é a minha contribuição. Beleza. Tem mais alguém inscrito, gente? Tem mais um comentário? O João colocou ali sobre o sentido da frase, né? Branco sai, preto fica. Eu que vivi na Ceilândia e que conheci o trabalho do Adirley, o que eu entendi é que, assim, discutindo performance, né, como a gente está discutindo, inclusive eu trabalho na socioeducação, já montei muitas cenas assim para os meus alunos. A polícia chega, fecha o local, o branco sai, o preto fica para ser revistado, entendeu? Assim, são cenas muito fortes. Moacir, você quer falar? Sim, eu tenho uma questão para o Marcos e para a Suelen, né? Porque as duas pesquisas elas trabalham com essa noção de subjetividade. E eu também venho trabalhando, né, com um referencial teórico Foucaultiano, do Agamben também, do Deleuze, do Félix Guattari, que tratam dessa questão especificamente, também com a perspectiva dos estudos culturais. E eu gostaria de saber com que perspectivas teóricas eles vêm trabalhando para pensar essa noção de subjetividade, né? É uma questão minha enquanto pesquisador mesmo, porque eu percebo que existem diferentes formulações e perspectivas sobre o que é a subjetividade, e isso vai me servir para me indicar alguns caminhos também.
Obrigado. Marcos ou Suelen, alguém gostaria de falar? Você quer a parte de referência? Não, eu só gostaria que eles expusessem a perspectiva que eles vêm trabalhando, assim, a formulação mínima do que seria objetividade em cada uma das pesquisas. Aqui. Algum problema com o áudio? Não. Faço referência à relação a corpo, a cabelo, a como é abordado os personagens. Nessa parte agora que eu apresentei, eu me baseei também em alguns estudos de como a literatura coloca a imagem da subjetividade negra nisso, na literatura. Então, essas 3 autoras que eu ainda vou pesquisar, elas trazem de outra forma. Elas vão enfrentar, elas vão mudar e colocar a diferença. Não sei se ficou claro. Obrigado, Suelen. Tá? Porque nos outros, geralmente o que a gente vê é mais um apagamento. E eu acho que na sua apresentação também coloca muito isso, literalmente na frase. Branco sai, preto fica. Porque isso ocorre também na literatura. O branco, ele é colocado no centro na maioria das partes, e o preto, ele acaba sendo apagado, ele acaba sendo excluído, que é o que acontece. E o que eu busquei, o que eu estou buscando ainda nesse artigo, é fazer com que o ser negro, no caso a mulher, ela fique no centro, ela consiga essa questão de ser protagonista. É isso. Bom, Moacir, antes de responder, eu vou fazer alguns comentários de algumas coisas que eu anotei com base na discussão que surgiu. Eu acho que aproveitar o espaço, porque eu acho que é importante a gente também entender esses espaços como espaços de construção coletiva de alguns saberes, assim, né? Porque às vezes a gente fica preso ao tema da pesquisa, ao tema do, enfim, enquanto tem outras coisas que eu acho que são bastante urgentes. Eu queria começar falando que eu acho que é importante, principalmente a partir da discussão que surgiu, um entendimento sobre o que é a ideia de branquitude, como que essa ideia de branquitude dá às pessoas de pele clara, às pessoas brancas, um lugar de privilégio, né? E que nos condiciona a muitas vezes olhar certos tipos de colocações ou certos tipos de estratégia como violentas. Eu acho que vale muito a pena a gente lembrar, reforçar, repetir quantas vezes forem necessárias. Não existe racismo reverso, né? Não existe racismo reverso, não existe racismo reverso, porque a gente está falando de uma estrutura histórica colonial brasileira que parte de um entendimento de perspectivas assimétricas de poder. Então, pode ser, no máximo, injúria, enfim, qualquer outro tipo de ataque que possa ser entendido, mas não existe racismo reverso, né? Porque a gente está falando de uma estrutura institucionalizada pela branquitude, pela colonialidade, né? Eu convido, por exemplo, amanhã, nesse próprio evento, vai ter uma oficina com a professora Diene, a professora Paula Dutra, cujo tema é racismo e sexismo no contexto educacional, um problema de todos, né? Eu acho que já fica aí o convite para que a gente possa participar se a gente está, de repente, tendo algum tipo de dificuldade, eu acho, para lidar com esse tipo de tema, né? O próprio evento está trazendo essa discussão, eu acho que é importante colocar isso também.
E daí eu puxo já a questão que tem a ver com a pergunta do Moacir, que a gente está falando de uma ideia de colonialidade aqui, né? Enfim, do poder, do saber e do ser. Eu vi ali a referência da Catherine Walsh, outras autoras ali no trabalho da Sueli, e de muitos trabalhos também que apareceram hoje aqui, que eu achei super interessante esse recorte, porque essa ideia de colonialidade ela está impregnada, né, em todas as estruturas, né, que condicionam, inclusive e principalmente, as nossas subjetividades, né? E aí entra na pergunta do Moacir. Eu estou num grande dilema, assim, Moacir, que eu também venho um pouco dessa linha da filosofia da diferença dos estudos culturais, nessa esteira, né, de um pensamento de subjetividade a partir do pós-estruturalismo, enfim, um pouco nessa esteira que você já trouxe, Foucault, Agamben, Deleuze, Guattari, Derrida, mas um pouco a partir de alguns estudos até da teoria da monstruosidade e também sobre essa discussão de decolonialidade que a gente está fazendo muito forte lá no PPG 100 de Artes Cênicas da UNB, especialmente a decolonialidade nas artes cênicas, na arte, né, esse pensamento decolonial para as corporeidades e como que eu encontro isso na monstruosidade, porque muitas vezes essa estratégia de transformar o outro, a alteridade, em monstro, se deu a partir dessa noção de subjetividade. Então, por exemplo, historicamente, as pessoas negras escravizadas foram entendidas por um recorte racial como monstruosas, ou o estrangeiro, né? A questão das xenofobias. Então, me interessa muito essa ideia de subjetividade. Eu parto da filosofia da diferença, parto desses mesmos referenciais que você trouxe, que também está ancorado, mas eu venho também tentando desconfiar um pouco deles, porque eles também partem de uma matriz ocidental de conhecimento, que é justamente uma crítica dentro dos estudos culturais, que desvia um pouco ali dessa narrativa e dessa discursividade, que ela é opressora, que é a colonial, então ela tenta um desvio, mas é um desvio que se dá a partir do próprio Ocidente, né? Então, quando você pega esses autores, eles são autores basicamente franceses, né? E também europeus. Então, a gente, assim, fica nesse embate. Então, eu tenho me questionado muito isso. Eu parto também de alguns estudos de Freud, especialmente de um texto dele que é O Inquietante, que é inclusive o título do trabalho, justamente porque ele vai falar sobre essa questão do horror, do estranho, daquilo que nos assusta e na verdade, que está dentro de nós mesmos e mesmas, né? Mas também, mais uma vez, é uma noção de inconsciente a partir de uma teorização ocidental, já que é uma noção de subjetividade freudiana, né? Que está basicamente aí dentro de todo o pensamento da psicanálise. E, mais recentemente, eu tenho gostado muito do trabalho da Sueli Ronick, que também é uma psicanalista brasileira, e que ela vai falar muito desse lugar de um questionamento da noção de subjetividade, buscando essas estratégias de fuga, né? Essas estratégias de subjetividades outras, porque como alguns trabalhos também já trouxeram e apresentaram, a gente pode pensar também a partir de uma matriz, inclusive teórica, Frantz Fanon, né, ali o começo ali do pós-colonialismo, que já estão pensando uma ideia de subjetividade outra, né, que não parte dessas mesmas matrizes. Então, eu acho que tem a ver um pouco com essas escolhas teóricas que a gente vai fazendo ao longo dos processos de pesquisa, e principalmente eu acho que também uma autocrítica que eu acho que eu venho tentando fazer também em relação a isso. Porque eu estou trabalhando com um conceito que ele é um conceito hegemonicamente ocidental, porque quando a gente pensa de subjetividade, a Sueli Ronick vai falar muito isso, né? Que as estratégias neoliberais, as estratégias de condicionamento e de controle, elas atuam exatamente no nível da subjetividade, né? Então, assim, como pensar em estratégias de fuga, né? Porque a gente pode pensar, para além desses autores todos, em experiências de subjetividade presentes numa corporeidade, por exemplo, do que a gente chama popular, do que a gente chama afro-brasileiro, do que a gente chama do pensamento indígena e por aí vai, que elas funcionam a partir de outras chaves, né? Então, muitas vezes, esses autores, eles não... É difícil encaixar. Então, eu acho que também são estratégias também que a gente deve buscar muito a partir da prática. No meu caso, por exemplo, eu parto da dança, né? Eu parto do corpo, buscando estratégias de fuga nesse lugar. Enfim,
um grande dilema que estamos aí, já que escolhemos fazer pesquisa, né? Obrigado, Marcos. Obrigada, gente. Tem mais alguém que quer falar? A gente precisa estar encerrando, né? Mas ainda tem um tempinho aí, se mais alguém quiser fazer algum comentário, para a gente poder finalizar. Ninguém? Eu tô vendo Não a temos sua mais nenhum inscrito, Ju, na tô vendo lista. só a Suelen sorrir, né? Porque eu não tô conseguindo acompanhar pelo chat. Bom, gente, então, vou até abrir a minha câmera, eu tô do lado de fora, porque acabou a luz na minha casa, então tá escuro esse horário, né? Então, estou aqui fora. Queria agradecer, então, todos os autores que apresentaram os trabalhos, que compartilharam com a gente, né, suas pesquisas. O Ítalo, só queria falar, viva o SUS e fora Bolsonaro. Então, compartilhamos com a fala do meu orientando. Queria agradecer, então, o compartilhamento aí das pesquisas, as reflexões, os comentários, né, enfim, o objetivo, né, era justamente esse, era a gente compartilhar, conversar, trocar ideias, né, enfim. E, como o próprio Marcos já falou, convido vocês também a participarem do restante da programação, né, do evento. Agora, daqui a pouquinho, às 6 horas, vai ter a estreia do compartilhamento performático lá na TV IFB. Vou colocar o link aqui no chat para vocês. Então, ele vai ter a estreia às 6 horas, mas vai ficar disponível aí para vocês assistirem quando vocês quiserem. São as vídeo performances dos inscritos no evento, né? Então, tem trabalho de aluno, tem trabalho de professor, tem trabalho da comunidade externa, né? Gente de fora. Então, convido todos vocês a assistirem. Amanhã temos 2 oficinas, como o Marcos já falou, às 2 da tarde, uma sobre racismo e sexismo, da professora Diene Paula. Temos também uma com a Luciana Hartmann, do Teatro do Oprimido. Às 4 da tarde, mais comunicações orais, né, dos outros colegas que mandaram trabalhos para o evento. E às 7 da noite, a finalização do evento com a mesa de encerramento. Então, estão todos convidados. Agradeço a presença de todos e vamos lá assistir a estreia do pessoal lá no YouTube. Gente, vou botar o link aqui. Fiquem à vontade para compartilhar também e assistirem, comentar, dar curtida lá na transmissão, tá bom, pessoal? Muito obrigada. Agradeço a participação de todos vocês. Obrigado, tchau, tchau. Obrigado. Tchau, gente. Um abraço, Lua. Um abraço.